Olá, povos e povas, boa noite a todos e todas. Vamos começar a nossa live de segunda e hoje eu vou falar sobre dependência emocional e afetiva. Eu vou começar a nossa live lendo um trecho aqui de um texto da minha autoria e em cima desse texto eu vou fazendo as observações, ok? Deixa eu botar meu óculos aqui. Então, alguém já ouviu falar em dependência emocional? Oi, Emercinho, tudo bem? Boa noite. Você é sempre o primeiro a chegar, né? Que bom. Então, e codependente? Alguém sabe o que é? Já ouviram falar em codependentes? Então, eu vou falar para vocês sobre os dependentes e os codependentes emocionais e como que se dá essa dinâmica no contexto familiar, ok? Boa noite! Então vamos lá. Dependência emocional e afetiva. A personalidade é formada por mais ou menos, a nossa personalidade é formada por mais ou menos 40% do que a gente traz de inato. O que significa isso? Do que a gente traz em essência, que faz parte da nossa essência, tá? Então, é mais ou menos 40%. Essas porcentagens, essas estatísticas, quando se fala em psicologia, elas nunca são assim lineares, né? Elas nunca são assim numa caixinha certas. Então a gente fala sempre mais ou menos, né? Então 40% é a nossa essência inata e 60% de vivências no meio social em que estamos inseridos, sendo esse a família, educação, escola e relacionamentos e etc. Né? Então, o que forma a nossa personalidade? Uma parte já vem com a gente, né? As crianças, vocês podem observar que algumas são mais meigas, outras são mais agressivas, outras são mais quietinhas, outras são mais expansivas e elas não aprenderam isso com ninguém. Isso já vem com elas, né? E isso faz parte da personalidade, né? É uma porcentagem do que vai se formar aquela personalidade ali quando essa criança se tornar adulto, né? E o restante é o que a gente vai aprendendo na nossa família, com os nossos pais, nossos familiares, as nossas convivências, as nossas vivências, os nossos traumas, no contexto social em que a gente está inserido, dependendo do contexto social. Então, tudo isso junto e misturado formam a nossa personalidade. Sistemicamente falando, uma pessoa torna-se dependente emocional quando em suas relações familiares existem codependentes. Ou seja, o que são codependentes? São pessoas que precisam que alguém dependa deles para que se sintam importantes. Então, os codependentes, e assim como os dependentes emocionais, eles não têm uma ideia muito clara de si mesmos. Eles também têm uma insegurança sobre quem são, né? E para que eles se sintam importantes, eles precisam que pessoas dependam
deles, porque eles fazendo por essas pessoas, eles sentem que tem algum valor. Então, são pessoas que não se validam, de alguma forma não foram validadas, assim como os dependentes emocionais. Olá, Emercinho. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Se quiser, pode escrever aí. Vamos dar continuidade, então. Então, os codependentes são pessoas com autoestima muito baixa. Geralmente, pessoas que apresentam dependência emocional viveram ou vivem em famílias emocionalmente disfuncionais. As pessoas que apresentam dependência emocional têm autoimagem distorcida por uma ideia de incapacidade, insegurança, menos-valia, ou seja, são pessoas que tiveram a sua essência roubada. Não foi permitido a elas desenvolverem-se em sua plenitude, portanto, estão desconectadas de si mesmos. Não sabem quem são e o que gostam, o que não gostam, o que querem, pois passam a vida inteira sendo obrigadas a seguirem um script que impuseram a elas. São pessoas que não têm autenticidade. Geralmente, são pessoas que tiveram pais muito castradores, controladores, foram abusados fisicamente ou psicologicamente. E quando eu falo de abuso físico, eu estou falando não só do abuso sexual, como também as agressões físicas, tá? Então, crianças, gente, precisam ser educadas, né? E na minha opinião, como que se educa uma criança? A criança, ela precisa ser validada em seus sentimentos, ela precisa ser valorizada, ela precisa de limites e ela precisa entender o porquê daquele limite. As crianças precisam de regras pré-estabelecidas dentro da casa, da família e do seu contexto social, né? Nas escolas, aonde elas frequentam. Essas regras precisam ser claras e pré-estabelecidas. E elas precisam sofrer as consequências quando infringem essas regras. Por quê? As crianças precisam aprender que se não houver uma ordem, se elas não seguirem uma ordem, não há um avanço. E o objetivo da nossa vida aqui é avançar na evolução enquanto seres humanos e seres espirituais. Para isso precisa haver ordem. Para haver ordem precisa haver regras. E essas regras não podem ser infringidas. Quando os pais determinam, né, que os pais são as pessoas que estão na função de cuidadores daquelas crianças, né? Cuidadores e educadores. Pais ou qualquer pessoa que esteja nesta função, né? Então, os pais, eles têm a atribuição natural dada por Deus, né, para educar aqueles filhos. Então, eles precisam determinar regras, né? Em tudo no mundo, na vida, na natureza, existem leis, existem regras. Na sistêmica não existe a lei do amor, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio? Então,
Então, na família também, além destas leis, que são leis naturais, né, da sistêmica, que já existem por si só, existem também as regras que são colocadas ali por cada família, né? Por quem está ali hierarquicamente, né, em ordem hierárquica, cronológica, né? Com a atribuição de cuidar daquelas crianças, né? Porque precisa haver uma ordem e as crianças precisam aprender a seguir aquelas ordens e aprender os limites daquelas ordens. E a partir daí, elas vão formando o ego. E o que é o ego? O ego, eu já expliquei aqui para vocês, mas vou explicar novamente. O ego é uma instância psíquica que tem o papel de mediador entre os desejos de uma pessoa e o que ela introjetou do que é certo e do que é errado, das regras de sociedade, dentro da família e dentro do próprio contexto social. Então, por exemplo, qual é o papel do ego? Se eu desejo andar pelada porque roupa me incomoda, eu posso fazer isso? Depende. Se eu estiver na rua, eu não posso fazer isso, porque existem regras sociais que me impedem. Porém, se eu estiver em casa e morar sozinha, eu posso andar pelada. Então, o ego, ele vai fazer essa mediação. Ou, se eu estiver em casa, e aí depende de cada família, na casa todo mundo anda pelado, e isso é liberado. Então, entenderam? O ego, ele faz essa mediação, né? A partir daí vai se formando a personalidade e o ego, que além de ter um papel de mediador, ele é responsável por manter um equilíbrio emocional na nossa convivência enquanto seres sociais, né? Ocorre que se essa educação, esses limites, eles são exagerados no sentido de a criança ser extremamente castrada, castigada, ela não consegue desenvolver a sua espontaneidade. Ela não consegue desenvolver a sua essência e suas atribuições e os seus dons, né? Ela passa a fazer uma leitura dela mesma, e é uma leitura inconsciente, mas é uma leitura de que tudo que ela faz não presta, tudo que ela faz está errado. Uma leitura, um sentimento de inadequação, porque quando ela é ela mesma, ela é castigada. Então, desenvolve-se seres, pessoas com uma personalidade, um ego fragilizado, porque são pessoas que estão tão desconectadas de si mesmas que tornam-se pessoas inseguras, pessoas que têm uma autoimagem, uma baixa autoestima, que elas não conseguem enxergar o seu próprio valor e por isso elas projetam o seu valor no externo.
elas depositam nas pessoas a responsabilidade por sua própria felicidade, porque não se sentem capazes de serem felizes por si só. Vou ler mais um trecho aqui do que eu escrevi. Um ego forte é formado por autenticidade, valorização e frustração, ou seja, a criança precisa desenvolver suas habilidades, sua essência, seus dons, precisa ser validada em suas emoções e valorizada em suas habilidades, porém precisa também aprender a lidar com frustrações, precisa de limites e entender o porquê das consequências quando infringirem alguma regra estipulada pelos pais ou pela sociedade em que estão inseridas. Isso consiste em dosar e não podar a liberdade de expressão. Então é dosar, não é podar a liberdade de expressão de uma criança, ouvi-la sobre seus sentimentos e levá-los em consideração. Porém, estabelecer limites claros que devem ser cumpridos e não poupá-las das frustrações, dando sempre um suporte como rede de apoio. Os castigos, muitas vezes necessários, precisam ser dosados pelo bom senso e pela racionalidade. Eu entendo que os pais são seres humanos em estado de evolução e que, como tais, nem sempre são racionais, principalmente nas convivências familiares, muito pelo contrário. É dentro da família que as pessoas deixam eclodir os seus fantasmas emocionais, seus traumas, suas emoções mal resolvidas, que nem elas mesmas conseguem entender. Têm reações destemperadas, pois estão deixando-se guiar pelo inconsciente, cheio de traumas e frustrações. A falta de autoconhecimento leva a isso. Então, muitas vezes, gente, dentro das famílias, né, o que acontece? Os pais, né, eu costumo dizer que são crianças tendo crianças, né? Então, existe uma ignorância psicológica, né, uma ignorância sobre a sua própria psique, né? Quando existe essa ignorância, porque a pessoa não se trabalhou psicologicamente, né? Não houve o autoconhecimento, né? Porque o que acontece com a gente, principalmente aqui no Ocidente? A gente não tem essa cultura de praticar o autoconhecimento. Então, a gente estuda para arrumar um bom emprego, né? Quando muito com sorte a gente consegue um bom trabalho. Então, tudo é muito voltado para o externo e não para o interno. A gente vai ao médico quando a gente está sentindo dor, quando a gente tem alguma doença, mas mal sabem as pessoas que quando a doença aparece é porque o campo energético ele já está tão tomado de situações, né? Começa no mental, vai para o energético forma uma massa de energia que bloqueia o fluxo de energia dentro do nosso corpo, né? Se vocês não sabem, o nosso corpo tem chakras. O que são chakras? São vórtices de energia que eles ficam em determinados pontos do nosso corpo e que são responsáveis pelo fluxo de energia de vida no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma questão ou um trauma
mal resolvido ou algo que a gente não consegue elaborar, o que vai acontecendo? Vai se formando um bloco de energia e cada vez que essa situação ela não é elaborada, né, e dependendo da situação, esse bloco de energia ele fica em algum ponto do corpo. Então, cada vez que essa situação não consegue ser elaborada, não consegue ser resolvida pela pessoa, esse bloco vai crescendo cada vez mais. Chega um ponto que esse bloco deixa de ser uma energia e passa a atingir o órgão. Quando atinge o órgão, é porque a situação psicológica, a situação energética, né? Ela já está assim, ela precisa sair, essa energia precisa sair, ela precisa ser expurgada, precisa ser resolvido. E quando a pessoa não resolve, quando a pessoa não expurga, isso sai através de doença. Então, por incrível que pareça, as doenças são nossas amigas, mais do que a gente imagina, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que não pôde se expressar na infância. Tudo que ela falava, ela apanhava, ou ela era castigada, e ela não pôde se expressar. Então, ela se desenvolve travando o chakra laríngeo, que é responsável pela nossa expressão, né? E aí, o que acontece? Ela quer falar, ela quer expressar o que ela pensa, mas ela não expressa, ela engole, né? Não tem aquela coisa, engole o choro, não dói pra caramba quando engole o choro? Aí ela engole, ela vai engolindo, vai formando massa. Vai formando massa, ela tem dificuldade de se expressar, por quê? Porque já tem uma massa energética aqui. Se essa pessoa continuar nesse processo, isso pode levar a um câncer na garganta, na pior das hipóteses. Entendeu? Antes disso, vai levar a labirintite, a amidalite, laringite, tudo que é it na garganta. Entendeu? Então, quem tem it na garganta tem dificuldade de expressão, geralmente, né? Então, é isso, gente. E por que eu tô falando isso? Deixa eu ver aqui. Então, dependentes emocionais geralmente foram criados por pais codependentes e abusivos. São pessoas ignorantes em seu autoconhecimento. Ah, sim, porque eu estava falando que geralmente são pessoas que são ignorantes em seu autoconhecimento. E quando a pessoa ela é ignorante em seu autoconhecimento e ela fica presa no trauma, ela fica presa na criança ferida. Aquela criança que lá atrás faltou alguma coisa para ela, né? Toda vez que tem um trauma não elaborado, a gente fica preso lá atrás. Os traumas começam na infância, né? Então, quando a gente não joga luz na sombra, quando a gente não traz a consciência que está no inconsciente, quem fica mandando na gente é o nosso inconsciente. Então, às vezes, a gente tem umas reações destemperadas que a gente não sabe nem por que teve. E então, essa reação, quem está tendo é a nossa criança interna, que está ali batendo o pezinho, né? Porque não conseguiu resolver e ela quer ser olhada, né? E aí, esses pais que não se resolveram e que estão presos no trauma da criança ferida é que vão educar esses filhos. E aí forma o imbróglio. Por quê? Porque
dependendo da situação, ao invés de educar, os pais vão ter para com esses filhos reações destemperadas, desgovernadas, né? Sem sentido, vão exagerar nos limites, vão podar, né? Ou não vão deixar a criança se desenvolver, né? E é aí, porque são codependentes, porque tem essa necessidade de que alguém precise deles para alguma coisa, para se sentirem importantes, e aí vão criar seres dependentes emocionais, né? Então, vou ler mais um trecho aqui para vocês. Dependentes emocionais geralmente foram criados por pais codependentes e abusivos. São pessoas ignorantes em seu autoconhecimento. Estão paralisados em suas crianças feridas. Não conseguiram desenvolver seus traumas, muitas das vezes inconscientes. Portanto, quem comanda as suas vidas é o inconsciente. A criança ferida, desesperada, insegura, que esperneia e chora o choro abafado que nunca foi ouvido. Então, esses pais, quem está comandando eles é a criança ferida deles, que esperneia e chora o choro abafado que nunca foi ouvido. E quando se depara com uma outra criança, seu filho entra em total desespero, sem saber o que fazer. Torna-se abusivo em suas ações e seu controle excessivo, porque acha que deve fazer mais do que deveria e acaba exagerando. Alguns fazem de menos, e isso é disfuncional, pois a omissão também é um abuso, né? Então, são pais com autoestima muito baixa que também não reconhecem o seu valor enquanto pessoas. Precisam que os seus filhos dependam deles em alguma escala para que se sintam importantes. São codependentes dos filhos e correm o risco de formarem filhos dependentes emocionais e ou até mesmo financeiramente para que não se desprendam deles para o resto da vida. E não raro isso acontece. Quanta gente aí, né, gente, com 40, 50 anos vivendo com papai e mamãe, dependendo financeiramente porque não consegue uma estabilidade financeira. Por que será, né? Porque existe uma simbiose de dependência e codependência no inconsciente, na relação inconsciente dessas pessoas, tá? Eles não conseguem se desprender da família de origem, consequentemente não conseguem formar também a família atual, né? E um relacionamento afetivo dependente emocional será um camaleão. Por quê? Porque ele vai estar... como ele não se conhece, como ele não sabe nem quem ele não sabe seus gostos, ele não desenvolveu a sua personalidade em essência, né? O que ele gosta, o que ele não gosta de fazer, o que ele admite, o que ele não admite, o que é limite para ele, o que não é, né? Eles viveram sempre, assim, tem uma ideia de menos-valia e ai meu Deus, e insegurança muito grande com relação a eles mesmos, né? Então, assim, eles não têm amor próprio porque não conseguem enxergar o seu valor, porque nunca foram validados no seu próprio valor, né? Então, como eles projetam a felicidade deles no externo e não se valorizam enquanto pessoas, eles passam a valorizar demais as outras pessoas, né? Todo mundo é melhor do que eles
e projetam nessas pessoas a responsabilidade da sua felicidade e passam a fazer de tudo para que essas pessoas fiquem com eles. Então, eles passam a viver como camaleões. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso, tá? Uma mulher que é dependente emocional, ela não vai ter uma personalidade, um ego forte que ela consiga se posicionar enquanto pessoa e falar dos seus gostos, do que ela quer, do que ela não quer, do que ela admite, do que ela não admite, dos limites dela. Não, ela vai se adequar àquela pessoa ali em que ela, com a qual ela está. Então, por exemplo, se ela é Vasco e ela começou um relacionamento com uma pessoa que é Flamengo, ela vai passar a ser Flamengo, sabe? Se ela, sei lá, se ela gosta de preto e a pessoa adora se vestir de amarelo, amarelo para ela vai ser a cor mais linda do mundo, porque ela precisa se adequar. Ela acha que se ela se adequar àquela pessoa ali, nesse sentido de fazer tudo conforme, ela não tem uma personalidade própria, então ela passa a ter a personalidade daquela pessoa ali, ela acha que ela vai ser aceita. São pessoas que não se sentiram aceitas pelo seu próprio clã familiar. Então elas vivem a vida tentando ser aceitas pelas pessoas, pelos grupos, e elas acham que ser aceita, que para serem aceitas, elas precisam fazer a vontade daquelas pessoas ali e agirem conforme aquelas pessoas ali, entendeu? Então, é muito triste, né? Enquanto a pessoa não fortalece o ego dela, nesse sentido, é muito triste, porque são pessoas que vão vivendo ali à mercê dos outros, né? E assim, num pavor enorme de serem abandonadas, porque qual é o medo delas? Como elas não se gostam, como elas não gostam da própria companhia, porque elas invalidam a própria companhia, elas entram em desespero se ficarem sozinhas. É como se elas tivessem naufragando no mar, entendeu? E essas pessoas nas quais elas se seguram são a tábua de salvação, como se fosse a tábua de salvação dessas pessoas. Então, geralmente, pessoas dependentes emocionais vão atrair para si, em seus relacionamentos, pessoas codependentes e, geralmente, relacionamentos disfuncionais e abusivos. Porque uma pessoa saudável, vai ser muito difícil de uma pessoa saudável ficar com uma pessoa que é dependente emocional. Porque como ela joga em cima do externo, né, da pessoa com a qual ela está, todas as expectativas da sua felicidade, né? Aquela pessoa ali que tá com ela sente um peso muito grande, uma responsabilidade, um peso de carregar aquela pessoa ali nas costas, né? Não é leve como se um casal, né, para que ele tenha um relacionamento saudável, ele tem que andar lado a lado. Eu vou mostrar aqui com os bonequinhos para vocês. Vamos lá ilustrar com os bonequinhos que fica bem mais fácil, né? Então vamos lá. Aqui. Olha só.
Um casal, vamos lá. A Mariazinha e o Joãozinho. Para o relacionamento deles fluir de forma saudável, eles precisam estar aqui lado a lado, né? Então, quando a Mariazinha, ela tem uma personalidade independente emocionalmente e financeiramente também, né? Porque tá tudo no mesmo balaio, né, gente? Então, assim, quando ela tem uma personalidade independente, ela segue a vida, né? Ela está feliz com ela mesma, ela tem um ego forte. O que é um ego forte? É aquele que faz a mediação, o equilíbrio entre os desejos do id e as ideias do que pode, do que não pode fazer da sociedade, né? Ela é equilibrada em si mesma, ela sabe quem ela sabe o que ela gosta, ela tem muito bem definido os limites dela enquanto pessoa, né? Ela sabe se posicionar, então ela fica bem sozinha. Mas se aparece um Joãozinho e Joãozinho agrega no relacionamento com ela é mais feliz, ela tem uma companhia legal do Joãozinho que ela pode conversar, que, né, um papo saudável, um papo inteligente, que ela tem uma companhia para ir no cinema, que ela tem uma companhia, sei lá, para ir no teatro, para dançar, né, para agregar mesmo, ou até para compartilhar a vida do dia a dia, né, nas contas, e eles se entendem bem, ok, eles vão andar aqui. Joãozinho também é independente, também tem um ego forte, também sabe seus limites bem definidos enquanto pessoa, sabe quem é, o que ele quer, o que ele gosta, onde ele quer chegar. Ótimo, isso aqui vai ser um relacionamento saudável, eles vão fluir juntos, né? Agora vamos supor, Mariazinha não sabe quem não tem uma autoestima baixa, se sente desvalorizada, insegura, é uma pessoa insegura, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que tem muitos medos, né? Porque viveu numa família disfuncional e abusiva, né? Então, ela se sente aqui, ó, perdida. Ela se sente perdida no mundo, né? A psique dela é um turbilhão. Ela não sabe nem quem ela é direito. Ela não sabe os limites dela, ela não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, porque a vida toda ela teve que fazer tudo que mandaram ela fazer. Então ela não conhece a sua própria essência, ela está dissociada da sua essência, ela está dissociada de si mesma, né? Ela a vida toda foi um personagem que quiseram que ela fosse, e ela continua sendo esse personagem, porque é a única coisa que ela sabe fazer, ela não conhece ela mesma, né? Então ela tá aqui vagando, ai meu Deus, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. Por quê? Porque quando ela fica sozinha, ela se sente insegura, né? Aí ela conhece o Joãozinho. Aí o Joãozinho é um cara assim que ele tem um ego, ele sabe quem ele é, o que ele quer, onde que ele quer chegar, ele sabe os objetivos que ele quer, né? É uma pessoa independente, psicologicamente e financeiramente também. E Mariazinha tá ali perdida. Aí quando ela encontra ele, o que ela faz? Ao invés dela seguir assim, ó, ela faz assim, quer ver? Vou fazer aqui para vocês verem. Olha só. Ela sobe nas costas de Joãozinho. Porque ela tá naufragando na vida. Para se salvar, ela sobe. Aqui, ó, ele até caiu. Ela sobe assim nas costas. Gente, o que vocês sentem quando vocês veem isso aqui? É gostoso alguém nas costas de alguém?
É pesado, né? É pesado pra caramba. Aí, o que acontece? Joãozinho não aguenta, não. Aí, Joãozinho, ó, sai fora. Vai embora. Porque não dá. Entendeu? Agora, o que Mariazinha, dependente emocional, que tipo de relacionamento ela vai atrair? Um codependente. Então, Joãozinho, que é saudável, ele volta aqui pro lugar dele, que ele foi embora. Aí vem Robertinho. Robertinho é narcisista. É uma pessoa controladora. É uma pessoa que também tem um ego fraco, porque os narcisistas têm um ego fraco, né? É uma pessoa que precisa vestir um personagem, assim como Mariazinha, que veste um personagem porque não sabe quem é. O Robertinho, foi Robertinho que eu falei? Ah, vai passar a ser Robertinho. O Robertinho também, ele veste um personagem porque ele também não sabe quem é, ou ele julga que quem ele é uma porcaria, né? E por ser uma porcaria, ele veste um personagem que para ele é maravilhoso e ele vive esse personagem maravilhoso. Só que Robertinho, para viver esse personagem maravilhoso, que ele acha maravilhoso, né, e viver como sendo o máximo, ele precisa de alguém que não se dê o próprio valor. E também de alguém que vai se adequar a tudo o que ele quer, para que ele seja satisfeito. E uma pessoa que vai bater palminha para ele o tempo todo, porque os narcisistas, eles gostam, o objetivo deles é arrumar fãs que validem o que eles fazem, né? A necessidade do narcisista é ser aplaudido. E ninguém melhor do que Mariazinha, que acha todo mundo melhor do que ela, porque é dependente emocional, para bater palma para Robertinho, que ela julga ser maravilhoso, e para se adequar a tudo que ele quer e deseja, né? Tá aqui o par perfeito. Só que com o tempo, o que vai acontecer? Essa daqui vai ficando cada vez mais sufocada, né? A sua personalidade vai ficando cada vez mais sufocada e esse aqui vai tomando cada vez mais espaço dentro do ambiente, né? Pode chegar, inclusive, a abusos emocionais e, inclusive, físicos, né? E muitas vezes chega até a assassinatos, porque essa mulher vai deixando esse daqui tomar espaço, vai deixando, chega uma hora que fica inviável esse relacionamento. E por que ela não sai fora? Porque as pessoas criticam muito, né? Falando assim, que é mulher de malandro, não, por que não sai fora? Porque gosta de apanhar. Não, gente. Essa dependência emocional tá arraigada no inconsciente da pessoa. E quando a pessoa ela não é trabalhada emocionalmente, fica muito difícil sair desse tipo de relação. Porque ela não se banca sozinha. Ela não acredita que ela consegue viver a vida sem ninguém, sozinha, sem uma pessoa. Entende?
O que não vai acontecer, porque vai ficar sozinho um tempo, mas depois pode arrumar uma outra pessoa. Só que ela só vai arrumar uma outra pessoa saudável e desenvolver um relacionamento saudável se ela estiver saudável. Senão, não vai. Entende? Então, essa é a dinâmica dos relacionamentos disfuncionais com dependentes e codependentes, né? Essa daqui, nesse tipo de relacionamento aqui do exemplo, o que acontece aqui? Ela nada mais está fazendo do que repetir a dinâmica familiar da família de origem, pai e mãe. Pais abusivos com ela, provavelmente entre eles. Aqui também é a mesma coisa. Entendeu? E por aí vai. Se não chegar uma hora em que alguém na linhagem familiar quebre esse padrão. Entende? Por isso que é tão importante ter o autoconhecimento para quebrar o padrão e seguir pela má consciência de fazer diferente da família de origem, pelo bem da família e por amor à própria família. Né? Porque senão vão vir os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, todos tendo o mesmo padrão, dependente emocional. A família não se desenvolve. Entende? Então, pessoas dependentes emocionais não conseguem enxergar o seu potencial, não sabem quem são, o que gostam, o que querem e baseiam a sua autoimagem no externo. Portanto, colocam a expectativa da sua felicidade nos outros. Isso traz uma total dependência em uma relação afetiva, por exemplo. Em um relacionamento afetivo, o dependente emocional será um camaleão, sempre procurando se adequar ao parceiro, nunca tendo uma personalidade própria, pois não desenvolveram o amor próprio. Muito pelo contrário, valorizam muito mais os outros do que a si mesmos. Então, colocar-se-ão como reféns nas relações, tanto amorosas como profissionais. Isso é um prato cheio para serem engolidos pela sociedade e retroalimentarem contextos abusivos onde quer que convivam, pois seus egos são fracos. Então, essas pessoas, elas não vão retroalimentar somente relações afetivas, não, gente. Elas vão retroalimentar contextos abusivos no trabalho também, assédio moral, porque elas vão demonstrar uma personalidade fragilizada dentro desse contexto. E as pessoas vão captar isso. Então, se elas são codependentes e tem uma dinâmica de ser uma pessoa abusada, as pessoas dentro do ambiente do trabalho vão abusar e essa pessoa vai se deixar abusar, porque ela não sabe colocar o limite dela, ela nem sabe qual é o próprio limite. Então ela vai fazendo, os outros vão abusando e ela vai fazendo, e ela vai sendo massacrada, e ela vai apanhando, e ela não sabe o limiar do limite ali para as pessoas. Aí eu falo do ego. O ego é a instância psíquica responsável pela mediação entre os desejos de uma pessoa, que é o id, e as regras de sociedade aprendidas por ela, que é o superego. Isso aí eu já falei para vocês. Quando uma criança foi validada em suas emoções e suas habilidades, bem como foi permitido a ela desenvolver a sua liberdade de expressão, expressar a sua essência, aprendeu a administrar suas frustrações e conviver com suas decepções, sabendo que tem um suporte que não fará tudo por ela, mas que terá apoio quando precisar, forma-se
um adulto com um ego forte. Ou seja, uma pessoa que sabe quem é, equilibrada em suas emoções, que sabe se posicionar quando necessário, que sabe que a sua felicidade depende dela mesma e não dos outros. As suas relações baseiam-se em convivências que agregam parceria e não dependência. E tem a confiança e segurança de que conseguem conviver sozinhas se for preciso. Portanto, se convivem com alguém é por opção e não por dependência. Dependentes emocionais geralmente atraem para si parceiros abusivos, que foi o que eu expliquei aqui nessa dinâmica, pois pessoas controladoras precisam aliar-se a parceiros com o ego fraco para que possam exercer o controle sobre elas. Uma pessoa saudável emocionalmente não tolera muito tempo um dependente emocional. Foi o caso que eu expliquei aqui do Joãozinho, pois eles depositam tudo em cima do parceiro. Daí acaba ficando muito pesado para essa pessoa carregar uma outra nas costas. Por isso, é tão difícil para um dependente emocional se desprender de uma relação abusiva, por mais que esteja desconfortável e até doloroso para a pessoa abusada, pois ele não tem força emocional para sair dessa relação, ele está fragilizado demais, né? Sente-se incapaz, inseguro, fragilizado, ameaçado, com medo, além de estar cansado por ter sido massacrado a vida inteira pelas pessoas que abusaram dele. Entra em um buraco sem fim, o que pode levar a várias patologias, como borderline, depressão, ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e dependendo da gravidade das patologias e das relações abusivas, leva até mesmo à morte. A terapia sistêmica é muito importante tanto para os dependentes como para os codependentes, pois com ela a pessoa vai entrando em um processo de individuação em busca da sua própria essência. E quando uma pessoa se descobre em essência, não há como não se apaixonar pelos seus dons e suas habilidades únicas, pois todos nós temos em nossa alma um diamante bruto pronto para ser lapidado. Somos centelhas divinas. Então, gente, como eu sempre falei para vocês, vós sois deuses. Nós todos somos centelhas divinas. O que a gente precisa é descobrir esse diamante bruto que existe dentro de cada um de nós, que nada mais é o que a gente tem em essência. É a nossa personalidade, a nossa espontaneidade. É o que a gente veio aqui nesse mundo fazer, né? Cada um tem uma missão, cada um tem algo para fazer. Então, descubra o que você faz com facilidade, o que você gosta de fazer na vida. Está aí a sua essência, né? E não tolere nada além do que te faz sentir bem. Esse é o primeiro passo para se tornar independente emocionalmente, ok? E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Agora é o momento. Gente, eu fico muito feliz com as pessoas que estão aqui me assistindo. Eu agradeço demais a vocês. Tem pessoas aqui que estão sempre aqui, né?
me assistindo e eu fico assim muito feliz, porque antes de fazer essas lives eu me concentro e eu peço a Deus que me conecte com as pessoas que eu vou agregar algo com o que eu tenho para compartilhar, né? Então, se eu me conectei com vocês, se eu compartilhei aqui os meus conhecimentos e o que eu escrevi aqui com todo carinho com vocês, é porque vocês têm algo para aprender, é porque faz sentido para vocês o que eu tenho para dizer, né? E eu agradeço demais. Eu tenho um recadinho para dar para vocês. O Café Sem Censura. Que bom, Emercinho. Você sempre agrega, sempre tá aqui. E eu agradeço demais. Então, gente, o Café Sem Censura vai passar para sexta-feira às 7 horas da manhã, tá? Não vai ser terça-feira mais, vai ser sexta-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Então, eu aguardo vocês na sexta-feira às 7 horas da manhã para a gente tomar aquele café gostoso e bater aquele papo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e boa noite.